Uma boa tarde a todas e todos. Quero agradecer a presença de cada uma, de cada um que aceitou o convite para dialogar, para bater um papo de um tema que tem acompanhado muito a educação católica no mundo inteiro, né? Então, a gente se reúne aqui para mais um diálogo de pastoralidade. Quem não me conhece, eu me chamo Joaquim Alberto, colaboro na coordenação de pastoralidade do Grupo BEC. Então, a gente tem pessoas aqui, para além do Grupo BEC, acompanhando a nossa atividade. Então, alegria ter você aqui hoje. A gente pensou com muito carinho, esse é o segundo diálogo de pastoralidade deste ano, a gente vai ter algumas edições ainda no segundo semestre, mas a gente se encontra na tarde de hoje, no meio de um contexto muito difícil que a gente vive enquanto planeta, enquanto país, mas a gente quer, juntos e juntas, semear vida, semear esperança. E eu quero aqui, então, nessa acolhida, dizer que a participação de cada um, de cada uma, é muito especial para a gente, tá bom? A gente pensa essa atividade com muito carinho para colaborar com o nosso processo formativo, para colaborar com o empoderamento de cada um como educador e como educadora de temas tão pertinentes para a nossa trajetória educativa. Então, hoje a gente se encontra aqui para conversar sobre o tema Somos uma Aldeia Educativa. O Papa Francisco fala que para educar, retoma, né, um provérbio africano que diz que para educar uma criança é necessário uma aldeia inteira. Então, para pensar na educação, ontem marcada aí pelo 18 de maio, né, dia de combate, pensando as crianças, os adolescentes. Então, para olhar para esses sujeitos, para crianças, adolescentes e jovens, a gente precisa de talvez pensando uma educação católica inteira, ou uma educação inteira. Então, como aldeia, a gente se encontra aqui hoje nesse espaço virtual com pessoas de vários lugares do país para conversar sobre o Pacto Educativo Global, os seus horizontes e as suas possibilidades. Tá? Então, a ideia é que a gente possa bater um papo com 3 pessoas muito especiais e com a participação de vocês também. Então, aqui eu já acolho também a Laísa, o Abel e o Genésio. Gratidão por essa oportunidade de estar aqui com vocês e de vocês nos ajudarem nessa nossa conversa, tá? Peço que a gente possa deixar os nossos microfones fechados para evitar o ruído na hora da transmissão. O Jardel, que também está nos ajudando aqui na organização do evento, que trabalha aqui na pastoralidade do Grupo BEC, vai, no decorrer da atividade, também colocar para vocês aqui um formulário para registro de presença, para aquelas pessoas que também desejarem um certificado de participação, tá? Então, o formulário vai ser enviado aí do meio para frente do evento. Mas então eu passo a palavra agora para a Laísa, né? Laísa, que é psicóloga, especialista em juventude e mestra em ciências da religião, e a gente tem a alegria dela coordenar a pastoralidade no Unileste, na nossa unidade ali no Vale do Aço. Então, muito bem-vinda, Laísa. A palavra é tua, Laísa, que vai mediar, que vai orquestrar essa nossa conversa aqui hoje. Obrigada, boa tarde a todas e todos. É uma alegria a gente poder estar, né, nesse espaço de diálogo, de conversa aí com tantas pessoas Abel, por todo o Brasil. Laísa. Desculpa, Abel, você está apresentando sua tela. Então, é uma alegria a gente poder estar aqui reunido, né, poder estar aqui dialogando sobre esse tema tão importante nesse momento que vivemos, né, e um tema tão desafiador. A educação é um tema desafiador. Ano que vem a gente já tem aí a campanha da fraternidade também sobre o tema da educação, então é um diálogo extremamente importante esse que nós vamos estabelecer hoje. E eu queria começar apresentando os nossos facilitadores aí. A gente tem aí primeiro o meu colega de trabalho, professor Genésio. Professor Genésio Zeferino da Silva Filho é reitor do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais, Unileste, desde 2006. Ele possui bacharelado em Teologia pela Faculdade Jesuíta, licenciatura em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e mestrado em Comunicação pela Universidade Pontifícia Salesiana de Roma.
Tem doutorado em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo e foi professor visitante do ISTA, Instituto São Tomás de Aquino, em Belo Horizonte. Tem experiência aí nas áreas de comunicação, educação e gestão e atua principalmente nas áreas de gestão educacional, comunicação, marketing e produção de vídeos educativos. É um avaliador institucional do MEC pelo INEP. E também hoje nós vamos contar com a presença do professor José Abel de Souza, ele é padre jesuíta, goiano, tem formação em bacharelado em Filosofia e Teologia, né, ambas pela FAG, em Belo Horizonte, é mestre em Teologia Bíblica pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, em Teologia Pastoral pela PUC-Rio e atualmente é coordenador da Pastoral Universitária da PUC-Rio e professor de Bíblia e Cristianismo da Cultura Religiosa na PUC-Rio. Sejam muito bem-vindos. É muito bom estar aqui com vocês e já queria começar convidando o Dr. Genésio para poder iniciar com a gente aí a sua facilitação, sua contribuição aí sobre o nosso tema. Uma boa tarde para todos vocês. Cumprimento aí a todos, a cada um e cada uma. Estou vendo aqui também pela relação, pela lista de participantes, vários amigos. Então, o nosso muito obrigado aí pela presença. E vamos aqui refletir sobre, né, esse tema, a proposta do Papa Francisco para um pacto educativo global. É um tema que já vem sendo discutido em várias instâncias, não apenas nas instituições católicas, mas também em outras instituições e outros espaços. E acho que isso vai de acordo justamente com o convite do Papa, a proposta do Papa. O Papa, né, ao apresentar o Pacto Educativo, ele convocou não apenas os católicos, não apenas os cristãos, mas, como ele mesmo diz na carta de convite, de lançamento do Pacto, é um convite a todas as pessoas de boa vontade. E acho que, nesse sentido, o Papa tem sido, né, uma grande personagem no mundo, hoje, como aquele que traz um discurso e convoca e congrega pessoas, não apenas, como disse, não apenas os católicos, mas também, né, outras pessoas, todas aquelas que têm uma boa vontade para um mundo melhor. Então, esse é o convite do Papa. E aqui eu vou tentar, assim, em breves pinceladas, apresentar um pouco em que consiste essa proposta do Papa, do Pacto Educativo Global. Então, qual é a proposta, né, e por que o Papa apresenta, então, esse seu projeto. E, para minha abordagem, eu vou me basear, né, no Instrumento Laboris, que é um documento que apresenta as linhas gerais do Pacto, para facilitar, então, a sua operacionalização. E inicio apresentando, assim, os pressupostos, ou seja, qual é a questão de fundo, qual é o problema principal que está no fundo que levou o Papa a propor o pacto. Qual é o problema, se quisermos colocar a questão de fundo que está aí presente. Desde o início do pontificado do Papa Francisco, ele tem falado, escrito, insistido, né, na necessidade de uma nova economia mundial. E quando ele fala de economia mundial, ele se refere não apenas à organização da economia financeira, mas como uma nova forma de pensar, uma nova forma de organizar a sociedade, a partir de uma outra base ou de outros pressupostos que não sejam os que embasaram a nossa atual organização social. Então, esse termo, na boca do Papa, a economia mundial, é muito maior do que os aspectos meramente econômicos, embora estejam também esses presentes. E que pressupostos, então, são esses? As raízes, nós podemos encontrá-las nos ideais da Idade Moderna, do iluminismo, do pensamento burguês, que construíram o chamado modelo da modernidade. De maneira assim, bem sintética, o que caracterizava esse modelo, a gente poderia dizer assim, era a busca pelo bem-estar. A busca pelo bem-estar. Então, o objetivo era
criar uma sociedade, proporcionar, né, um padrão de vida que significasse um bem-estar para as pessoas. E aí, isso tem lá suas origens também, seus fundamentos, né, nos ideais da Revolução Francesa, né, de liberdade, fraternidade, igualdade. Então, em nome desse padrão, né, do bem-estar para toda a sociedade, as pessoas se dedicaram cada vez mais ao trabalho, porque trabalhando era possível ganhar dinheiro. E com o dinheiro se podia comprar produtos, serviços, comprar coisas que proporcionassem uma vida cômoda e feliz. Então, essa é um pouco a lógica, né, que está por trás, né, desse modelo. E isso, então, levava, né, ou levou a um consumo cada vez maior, né, de produtos, de bens demandados pelas pessoas. E para abastecer o consumo, era necessário cada vez mais produzir e produzir. E para alimentar, então, essa economia do consumo, criam-se novos produtos, novos serviços, novas demandas, novas necessidades. E a mola propulsora dessa economia é o consumo e produção. É demanda e oferta. É necessidade e satisfação. Então, uma vez, né, adquirido um certo padrão, percebe-se que é preciso mantê-lo para a vida toda. Porque a pessoa não terá a mesma capacidade de produção, a mesma disposição e energia para trabalhar e produzir durante toda a vida. Então, é necessário acumular, poupar, sacrificar agora para poder gozar lá na frente. E quanto mais se acumular no presente, mais poderá se ter no futuro, mais poderá se usufruir, né, no futuro. Então, essa é a lógica da poupança. Guardar hoje para usufruir amanhã. E onde foi que esse modelo se mostrou ineficiente? Por que ele não deu certo, ou não dá certo? A questão é que esse modelo ele não abarca a todas as pessoas. Ele não abraça a todos. Como o principal objetivo é acumular, é reservar para o bem-estar pessoal, ele deixa fora uma grande parcela de pessoas. Ele não atende a todos. Para que alguns tenham muito, para que alguns possam acumular, é necessário que outros não tenham, ou tenham pouco. É a falta de uns que proporciona a abundância de outros. Então, esse é o modelo. E aí, apenas para citar alguns números, de acordo com a pesquisa Síntese de Indicadores Sociais do IBGE, diz que 54,8 milhões de brasileiros estão abaixo da linha da pobreza. Ou seja, 1/4 da nossa população tem renda domiciliar por pessoa inferior a R$ 400 por mês. Em nações, né, de renda média baixa, estar abaixo da linha da pobreza significa viver com menos de 3,20, né, $3,20 diários. E segundo o Banco Mundial, mais de 1 bilhão e 900 milhões de pessoas, ou seja, 26,2% da população mundial, tem renda inferior a essa quantia. Portanto, são números que nos mostram que esse modelo está falido, que esse modelo não atendeu ao que se propôs, ao que se pensou inicialmente, ao que ele próprio se propunha ser. Então, na base desse modelo está o egoísmo, está o termo usado, né, pelo Papa é egolatria, um termo muito forte, né, que significa a idolatria do eu. Ou seja, eu sou o meu ídolo, a quem eu próprio adoro. Isso é muito forte, né, na boca do Papa, porque o ídolo se alimenta do sacrifício dos seus seguidores. Isso acontece com todo ídolo. Então, significa que o eu se alimenta de si mesmo. É muito próximo, né, do mito de Narciso. O eu está no centro. É olhar primariamente para si mesmo e depois para o outro. Agora, se sou eu o primeiro, o outro é sempre o segundo, ou é o depois, nunca o primeiro sou eu. O que o Papa
propõe é que se possa ter uma atitude fundamental diferente dessa, que a base fundante não seja o eu egoísta, o eu individual, mas a abertura para o outro. O que ele propõe é a abertura para o outro como uma fraternidade. E aí, portanto, a fraternidade como uma base fundante, como uma base que sustenta e que possa levar a uma nova organização social. É um modelo que supere a egolatria, que ele chamou, pela fraternidade. Então, essa é a proposta fundamental que o Papa está propondo. Mas aí, a gente diz assim, qual foi a realidade percebida, então, pelo Papa que leva a propor o pacto? E aqui ele apresenta alguns elementos que são importantes. O primeiro, ele fala da ruptura da solidariedade intergeracional. O que é isso? Segundo ele, essa cultura do eu, da egolatria, ela levou a várias rupturas, a várias divisões que presenciamos hoje na sociedade. O mundo, a sociedade, ela está fracionada, está dividida. E aí presenciamos fraturas, por exemplo, entre as gerações, fratura entre povos e culturas diferentes, fraturas entre partes da população, uma parte rica, uma parte pobre, fratura entre masculino e feminino, fratura entre economia e ética, fratura entre humanidade e planeta Terra e ecologia, e são tantas outras que poderíamos enumerar. E o mais grave é que essas fraturas ou divisões, elas acabam se transformando em contraposições, e quando não, em partes adversárias ou inimigas. E aí, então, não apenas dividido, mas se contrapondo, mas se debatendo entre elas. Então, o primeiro ponto é colocado pelo Papa, as fraturas entre as gerações. Um segundo elemento que o Papa também aponta, ele diz, nós vivemos hoje tempos tecnológicos fortes, ou seja, a presença constante e intensa das novas tecnologias na sociedade que provoca mudanças em velocidades diferentes daquelas dos processos educativos normais, ou seja, diferentes daquela do nosso processo de formação natural. As mudanças elas se dão de forma muito mais abrupta, muito mais veloz, que às vezes não damos conta de atender, não damos conta de acompanhar a contento. Não se trata aqui de demonizar as novas tecnologias, negar as suas contribuições, mas dar a elas a sua própria posição. Como afirma o Papa, é preciso, então, discernimento, e a proposta educativa não pode desconsiderar essa realidade. Então, é preciso uma atitude de humanizar as tecnologias, dar a elas um caráter humano, no seu uso, no seu trato, nas suas formas de utilização. Um terceiro aspecto colocado pelo Papa, vivemos esse mundo de, como eu dizia, demanda e oferta, pedido, urgência e necessidade, atendimento. E aí o Papa falou, então é preciso educar a demanda. E aí, sobretudo, nas novas gerações. As mudanças e a presença constante das tecnologias, elas provocam uma espécie que o Papa chama de desintegração psicológica, que faz com que as pessoas também fiquem divididas, até mesmo na sua própria forma de pensar, nos seus impulsos, nos seus desejos, nos seus estímulos, pela presença massiva e influenciadora dos meios de comunicação. E nessa abundância, digamos assim, de estímulos, experimenta-se, então, uma profunda pobreza de interioridade, uma crescente dificuldade para parar, para refletir, para escutar-se. O mundo é veloz, as mudanças são velozes e nós entramos também nessa rotina de velocidade. Não é
à toa, né? Não é por acaso que acontecem e crescem os números de depressão, de estresse, até mesmo de suicídio, né, na nossa sociedade, porque vai se perdendo esse sentido da totalidade, e a pessoa vai também se fraturando, se dividindo, se fragmentando, né, nas suas relações com as coisas, com o horizonte, com o mundo, com Deus e consigo mesmo. E aí um quarto ponto que o Papa faz, que é decorrência desse anterior, há uma necessidade, então, de se reconstruir a identidade pessoal. Reconstruir a identidade pessoal. Superar o que o Papa chama também de a cultura do descartável, que atinge, né, tanto as coisas, quanto os seres humanos, quanto as relações. Entre as pessoas mais atingidas pela cultura do descartável estão os idosos, porque já não produzem mais, as crianças, porque ainda não produzem. Pela lógica que dissemos no início, né, a lógica do consumo, o ser vale pelaquilo que ele é capaz de produzir. A pessoa vale por aquilo que ela produz. E quando essa produção material não acontece ou não aparece, a pessoa se torna também inútil e descartável. Descartável pela sociedade e o sentimento de inútil por si mesmo. Né, reflexo aí da lógica do consumo, da lógica da cultura do descartável. E aí, com a proposta, a partir desses problemas, dessas questões levantadas, o Papa, então, aponta para uma direção. E aí, qual é, então, a visão, né, na visão do Papa, aonde se quer chegar? Qual é a nova realidade esperada por ele? Um primeiro aspecto, ele fala, né, a unidade na diferença. É preciso um novo pensar. Segundo ele, na origem das fragmentações e oposições que vimos anteriormente, está escondido o medo da diversidade, o medo do outro, o medo da relação, do confronto com o outro, porque se estou centrado sobre mim mesmo e sou eu o primeiro, sou eu a razão a partir da qual enxergo o mundo, o outro acaba se tornando uma ameaça de tomar o meu lugar. Então, há ontologicamente uma dificuldade e um medo do diverso, da diversidade, do diferente. E aí ele fala, é preciso reconstruir os tecidos da unidade e do encontro. Exige que se mude a lógica habitual. O primeiro princípio indispensável para a construção desse novo humanismo é o da educação, para um novo pensamento capaz de unir diversidade e unidade, igualdade e liberdade, identidade e alteridade. Então, daí o Papa, por isso que ele fala de um pacto educativo, que só a educação, ou pela educação, é capaz de reconstruir essa nova forma de ver o mundo, essa nova forma de enxergar-se a si mesmo, essa nova forma de reposicionar-se diante do outro, né, e das coisas. Um segundo aspecto da proposta do Papa é que no centro não esteja o eu, né, como dissemos anteriormente, mas que se passe do eu para o eu e o outro. Ou seja, a relação está no centro. Eu não me conheço, eu não me considero, eu não me enxergo, senão na relação com o outro. E né, à medida que me relaciono com o diferente, é que eu me conheço melhor, me descubro melhor, me educo melhor, me conheço melhor. Então, a relação é que está no centro. E esse outro não é só a outra pessoa. Esse outro pode ser a natureza, esse outro pode ser um pensamento diferente, esse outro pode ser uma concepção diferente, esse outro pode ser um gênero diferente, e assim, na relação com o outro é que eu me dou. E aí, o Papa diz, é preciso que essa relação esteja no centro, e não o eu individual. Daí nasce o diálogo que é fundamental para uma nova relação, para uma relação diferente. E o mundo hoje, aqui no Brasil, nós experimentamos muito essa dificuldade do diálogo.
os posicionamentos, né, estão cada vez mais se contrapondo, se fechando na sua maneira de pensar, na sua concepção, e o diferente é o inimigo. É visto como inimigo, o diferente é visto como adversário, e não como diferente. E o que o Papa propõe é justamente a diversidade, a unidade na diversidade. Nós somos um enquanto seres humanos, diferentes, né, na sua pessoalidade. Um terceiro e último aspecto que ele apresenta, então, é que é preciso acreditar que o mundo pode mudar para melhor e que estamos caminhando para melhor. Segundo o Papa, há uma constante e crescente visão negativa da vida, de achar que estamos caminhando para o pior, que ontem era melhor, no meu tempo era assim, ou no meu tempo não tinha isso. A gente ouve muito esse discurso, e parece uma convicção das pessoas de que estamos caminhando para pior. Se assim fosse, seria uma decepção, um desastre. Mas, né, o que o Papa propõe é que preciso, então, acreditar que o mundo pode mudar. E qual o instrumento para essa mudança? É pela educação. E daí, então, a proposta do Pacto Educativo, a começar pelas novas gerações. Então, é proporcionar um ambiente, uma relação, né, uma ambiência, digamos assim, em que as pessoas possam se educar e reeducar para uma nova realidade, para um novo mundo, um mundo relacional e dialógico. Essa é, então, né, a proposta do Papa. E qual o caminho? O caminho, né, é a educação, conforme o Papa mesmo propõe. Então, né, em breve pinceladas, essa é a estrutura, digamos assim, central, né, da proposta do Papa. Por que ele propõe, então, os pressupostos, e qual é o caminho? O caminho que ele propõe é uma educação que parta de princípios diferentes, que parta do princípio da relação, eu e o outro, que não seja pelo egoísmo, mas pelo diálogo, que não seja pela contraposição, pela exclusão, mas pela integração, e que seja pelo serviço e não pelo domínio, pela exclusão das outras pessoas. Então, breves pinceladas, essa é a proposta, né, de um pacto. E pacto é aliança, é compromisso, que envolve pessoas, envolve a vida das pessoas em torno de um projeto. Quando a gente se casa, você traz, né, uma aliança no dedo, essa aliança é um símbolo e um sinal de um compromisso assumido. Aqui também o que o Papa propõe é esse. O pacto, ele é uma aliança, é um compromisso que deve ser assumido entre as pessoas e que possa, então, ser compromissado por cada um e cada uma, não apenas pelas instituições, mas também pelas pessoas, pessoalmente, individualmente. É a proposta, então, em breves palavras do Papa. Ok, Laísa, é com você. Deixa eu ver se eu voltei. Abriu aqui o microfone. Te escutamos, Laísa. Agora está fechado. Tô. Oi, vocês me escutam? Sim, agora sim. Agora, essa sua colocação aí, né, o Papa traz para a gente aí uma mudança de concepção aí no sentido. Eu queria convidar agora o professor Abel para que ele possa falar para a gente um pouquinho, e depois da fala dele, da exposição dele, nós vamos abrir para as questões, para as perguntas. E aí, quem tiver alguma pergunta referente à exposição de modo geral, pode colocar aí no chat que a gente vai tentar organizar elas aí em blocos. Boa tarde a todos e todas. Me escutam direitinho ou não? Estão me escutando? Sim, ok, pai. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Acho que vocês estão vendo a tela ou não? Acho que não, né? Ainda não, Abel. Como eu estava fazendo bem.
E agora eu não tenho familiaridade tanta com o Teams, aí por isso mostrar como é que é aqui. Bandeira. Ainda não estava aparecendo a tela. Agora aparece ou não? Ainda não, Abel. Na parte superior, lá do lado do sair, tem uma setinha com uma caixinha branca. Estava funcionando bem e depois... exatamente, abrir a bandeja de compartilhamento, não é isso? Acho que agora vai. Agora foi, né? Foi. Isso. Então, antes de mais nada, quero saudar, né, a todos e todas presentes. Antes de começar aqui, né, eu quero saudar a todos e todas de Brasília, né, na pessoa do Jardel, Joaquim, e tantos outros por aí, aqui do Rio de Janeiro, dos que trabalham comigo na pastoral universitária, na teologia, na cultura religiosa. E como a gente está falando aqui de pacto global, né, também os que compõem a mesa comigo aqui, né, o professor Genésio, a Laísa na mediação, a gente se encontra, de fato, realizando esse evento, né, que é globalizado, sim, né, porque a saudação se estende também às pessoas que irão ver esta live, esse nosso encontro, posteriormente, né? Várias pessoas disseram que não podem estar agora, mas vão ver depois, né? Então, eu tento aqui, né, nesse tempo que me é reservado aqui, para dar uma continuidade àquilo que o professor Genésio acabou de nos dizer, não é? A gente já se encontrou antes, né, informando isso a todos, e a gente via eu senti muita sintonia, não é? E não é só porque o assunto é o mesmo, é porque a gente tem uma sintonia interessante aí, não é? Que é essa. Então, como eu coloquei esses slides aqui, mas não é que eu vou ler todos, porque se mas houve um barulho aí, né? Como nós sabemos, né, o pacto foi lançado pelo Papa em setembro de 2019, e na oportunidade, palavras do Papa, abrindo aspas, né, reavivar o que ele buscava com o pacto, é isso, né, desejava com o pacto, o compromisso com as gerações jovens. Então, aqui o Papa fala muito de jovialidade, não é só jovem de etário, não é? Renovando a paixão por uma educação mais aberta e inclusiva. O professor falou muito aí no diálogo, né? Capaz de escuta paciente, diálogo construtivo e mútua compreensão, né? Eu considero que uma pergunta que a gente deve fazer aqui, né, é por que um pacto e não uma encíclica e não uma exortação apostólica? O pacto é mais inclusivo. O professor terminou falando aí de aliança, né? Pacto é sinônimo de aliança, né? Vocês estão me escutando direitinho? Está escutando? Sim. Tá bem. Porque agora eu só estou vendo a minha tela, não está. O evento, então, inaugural foi marcado, né, para acontecer em maio de 2020, devido à pandemia, que infelizmente nos encontramos nela até hoje, o evento foi cancelado, não é? Mas a continuidade foi mantida. Cancelado aquele lançamento, mas aqui no Brasil coincidiu, não é, com o Dia do Professor, não é? Foi o lançamento lá em Roma, aqui, o Dia do Professor, dia 15 de outubro, não é? E o Papa lá ele disse, né, assim, que quando ele lançou o evento, ele não imaginava que o mundo estaria envolto em uma pandemia, não é? Mas aí ele fala, ele não esmorece, né, o Papa Francisco, ele fala assim, né, um olhar em frente, com coragem e esperança, não é? Ele chama isso, né, para as urgências, não é? Para as urgências e emergências que precisam de atenção, né? Então, e o Pacto Educativo Global, a partir de agora eu vou fazer na sigla, né, PEG, né, Pacto Educativo Global, é bom a gente ter presente que ele acontece 5 anos depois da Laudato Si, que trata da causa comum, como nós sabemos bem, né? E ao propor esse Pacto Educativo, né, o Papa Francisco ele está
como o professor Genésio falou tão bem aí, não é? Aludindo à necessidade de uma educação capaz de formar para as gerações maduras, né? Formar gerações maduras em vistas de uma formação integral, integrada e integradora. Tudo isso em vistas do quê? Da edificação do bem comum. A Laudato Si falava da casa comum. Veja que não tem contradição, né? A Fratelli Tutti, encíclica mais recente, trata da fraternidade, não é? As luzes que eu gosto muito lá, né? No número 54, 55. E aí, então, tem ali a menção de Paulo Freire, que é um ícone para o mundo, não é para nós, não. É o autor mais citado, brasileiro mais citado no exterior, vocês sabem disso, né? A educação não é qualquer educação, educação libertadora, não é? Na PUC do Paraná, e aqui pode ter gente de lá, porque temos muitos, a gente interage muito com a PUC do Paraná, eu achei muito legal, né, quando descobri isso há uns anos atrás, Clemente Juliata, ex-reitor, ele propõe o seguinte, que no final do diploma que a pessoa recebe de engenharia, o que for, economia, direito, o que for, né, a área que for, o diploma de gente boa, não é? E aí o Papa não, né? O padre Pedro Arrupe, que foi geral da Companhia de Jesus, ele fala das instituições da Companhia de Jesus, instituições de ensino nosso, formar gente para os demais, né? Não é, o professor acabou de falar aí, citando o Papa, na egolatria, essa coisa toda, né? O gente para os demais agir, não é? E fundamentado em Jesus Cristo, cujo o objetivo de vida veio para para servir, não para ser servido. Então, o Pacto Educativo Global, ele aborda a educação como um bem comum, como um direito universal, não é? E isso significa o quê? Nenhum educador, nenhuma instituição, pelo menos as instituições cristãs, deveria ficar fora do pacto educativo, porque é um pacto, é educativo e é global. Não é só para a Igreja Católica, mas principalmente, né, principalmente. E aí já está tendo o título do nosso evento, né, e está lá, né, o Papa disse na ocasião, para educar uma criança é necessária uma aldeia inteira, provérbio africano utilizado pelo Papa Francisco no lançamento do Pacto Educativo Global. E o que é essa aldeia? Quem a habita? Não é? A imagem da aldeia evoca a necessidade de uma ampla aliança, aqui que o professor já falou, que é sinônimo de pacto, não é? Em favor da educação. Né? Uma educação, como a gente já viu, inclusiva, uma educação libertadora. Essa aldeia é todo o planeta denominado pelo mesmo Papa Francisco, na Laudato Si, de casa comum, Oikos, que é o nome de um evento que nós vamos fazer todas as IEs católicas do Brasil no final em novembro deste ano. Não é? Isso aqui já é uma fase preparatória. O pacto educativo pensado pelo Papa Francisco não pode ficar restrito a determinados setores, mas é importante que envolva toda a sociedade, portanto, extrapola os limites da igreja, das escolas, das IEs católicas, né? Não pode ficar só em nossas... Além das escolas, há outros ambientes, né, que pode ser de chave educacional. O principal é a família. Família aqui entendida, se a gente está falando de aldeia global, família aqui não é só a família nuclear antiga. É amplo, né? O que for de conceito de família. Então, é uma somatória de esforços que a gente deve ter em favor enquanto sociedade, em favor da educação, né? E o pacto educativo, então, ele se insere na perspectiva de um mundo fraterno, Fratelli Tutti, que eu já mencionei recente, né? A educação vista como um instrumento fundamental para possibilitar a verdadeira fraternidade, que pode ser chamada também de solidariedade, sob certo aspecto é sinônimo, é complemento. O grande desafio é educar em uma perspectiva de encontro, já falado aqui hoje, né? De encontro entre as culturas, de encontro entre as religiões, de encontro entre as gerações, a fim de se lograr isso. Francisco indica esses 3 caminhos aqui, não é? Pôr o ser humano no centro,
mas calma, nós vamos explicar daqui a pouquinho. Não tem antropocentrismo aqui. Cada pessoa é chamada a investir as suas melhores energias, né? Formar pessoas disponíveis, gente, para os demais, eu dizia lá atrás, para se colocarem a serviço da comunidade. E comunidade aqui é a aldeia global, é o planeta, né? Pôr o ser humano no centro, sim, mas não se trata do antropocentrismo que, como sabemos, sucedeu ao teocentrismo. Não. Segundo Francisco, no centro deve estar o desenvolvimento integral da pessoa, articulado com o cuidado com a causa comum, né? A causa comum aqui. Há também o sonho de cultivarmos juntos o humanismo solidário, né? A proposta, então, do Pacto Educativo Global é, sim, que se aliem escola, família e sociedade, né? Entendidas todas em sentido amplo. Tais devem permanecer interrelacionadas ou na dimensão da transdisciplinariedade, em favor da educação sempre, né? O Pacto Educativo Global, então, visa superar uma pedagogia conteudista, reduzida a um comércio, né, que a educação muitas vezes o é. Acontece isso tanto, né? Almejando o Pacto Educativo um processo em favor da construção da cidadania global. Estamos falando do Pacto Educativo Global. A escola, compreendida para além dos limites formais e do espaço físico, ela se constitui como uma autêntica comunidade reunida pelo interesse da formação acadêmica e humana, né? Esse ambiente, enquanto ambiente, a escola transcende muros. Lembremos lá de um certo país, de um certo presidente que construía muros. O Papa Francisco enfatiza a construção de pontes. A escola, então, deve transcender muros, deve transcender laboratórios, salas de aula físicas e agora online, né, nesse contexto de ensino remoto, essa coisa toda, né? A escola sonhada pelo Pacto Educativo Global objetiva por educadores e educandos, ambos como agentes do processo educativo, não é? E aí tem essa famosa frase aqui de Paulo Freire, cujo centenário celebramos esse ano, né? Cuja o número da revista, Dignidade Revista nossa, aqui da PUC-Rio, trabalha, não é? Ninguém educa ninguém, mas ninguém também educa sozinho. Homens se educam, né, entre si, mediatizados pelo mundo. Por isso, então, a referência do global está aqui, no mundo, né? Então, o Pacto Educativo ele propõe uma educação capaz de formar pessoas integradas e conscientes, né? O pedagogo, segundo o Papa, segundo o pacto proposto, e o Papa também, é aquele que caminha, pedagogos, caminha, né, motivando a dar o melhor de si a cada um, né, esse modelo do educador que é aquele que ama, que cuida, que tem a imagem do pastor, do bom pastor. Pastoralidade é o título que é o diálogo de pastoralidade, o nosso título aqui, né? E isso lá na Laudato Si 39 o Papa já mencionou lá, né, que é esse negócio aí de uma crise socioambiental que nós nos encontramos diante dela. Portanto, não é uma crise ambiental de um lado e social de outro, são duas crises, não é, que precisam ser superadas conjuntamente, e é a educação que é a porta de saída daqui, né? E a gente falou da necessidade do diálogo que o pacto tanto menciona, não é? Aí vamos ao Nelson Mandela, que fala que ninguém nasce sabendo odiar, mas aprende a odiar, mas deve aprender a amar, ele fala. É a educação que vai ensinar a amar. A educação, dizia então Mandela, né? Correndo aqui, porque o tempo... E aí eu menciono isso aqui também, não é? Essa frase que pode ser de Louis Pasteur, mas não sei nem certeza se é ele o primeiro, de fato, que pronunciou. Mas pouca ciência afasta de Deus. Muita ciência aproxima de Deus. Ora, bolas, aqui estão vendo, olha, né, ciência e fé se complementando. Já o antigo Papa João Paulo II escrevia a encíclica Fides Ratio, não é? Já antes, muito antes, São Tomás de Aquino, tantos outros,
a ideia de que a ciência e a fé, Veritatis Gaudium, agora do Papa Francisco, muita ciência, isso como é atual num tempo de negacionismo, né, de pensar que a ciência, essas coisas todas que a gente tem visto por aí, não é? E aí tudo isso com respeito, não é? Com respeito ao próximo, mais do que tolerância, respeito e valorização, caráter, não é? Que é essa atitude de quem que são já frutos dessa educação, já que o nosso encontro propõe a pensar perspectivas, horizontes. E eu, já no finalzinho aqui, né, termino citando, quase terminando já, Hans Kim, que é um teólogo falecido há pouco, e ele dizia isso aqui, né, não haverá paz entre as nações sem paz entre as religiões. E não haverá paz entre as religiões sem diálogo. Nós estamos no contexto da Semana da Unidade dos Cristãos, então nada mais atual do que ele fala isso aqui no livro Religiões do Mundo. E aí, na Pastoral Universitária aqui do Rio de Janeiro, nós temos a Dignidade Revista já há 5 anos, né? 6 anos quase. E o nosso próximo número é sobre o Pacto Educativo, né? Dignidade Revista, cujo o link está aqui, o símbolo dela está aqui, né? Então, concluo, ainda espero que dentro do tempo, né? E teremos oportunidade, né, de dialogar, responder alguma pergunta, se for o caso, ou pergunta o que quiserem e eu respondo, professor, também, aquilo que soubermos, não é? E esses slides que expus aqui, se alguém tiver interesse, eu posso enviar para a coordenação do evento, etc., sem problema nenhum. Muito obrigado. Obrigada, professor Abel. Se alguém, acho que nós estamos com muitas pessoas na sala, então o ideal seria que a gente pudesse usar o site, o chat, para que a gente possa encaminhar as perguntas. Então, alguém tiver alguma pergunta, alguma consideração, já tiver algumas considerações aí no chat, que fique à vontade de encaminhar para a gente aí as perguntas para a gente poder fazer para os professores aqui que estão à disposição. Talvez, Laísa, como sugestão, tem algumas perguntas já lá no chat, né? Se já puder, acho que sugiro que comece por elas, talvez numa leitura dos comentários, enquanto as pessoas vão escrevendo outras perguntas, comentários. Sim, eu estou voltando aqui nas perguntas e nos comentários justamente para fazer isso. A gente tem aqui algumas mais considerações que perguntas, na verdade, sabe? Ó, já temos uma pergunta aí. O Reinaldo Wilson tinha falado que no Brasil é fundamental falar na fratura étnico-racial nessa perspectiva da discussão do Pacto Educativo Global, né? Acho que talvez vocês possam comentar sobre essa questão. Só um minutinho que eu estou indo para as perguntas que surgiram agora. A Maria Terezinha Porcino, de Belo Horizonte, está perguntando quais as mudanças que a gente deve pensar na educação católica para, de fato, sermos uma aldeia que educa. A Regina perguntou para o senhor Genésio sobre a economia, se ela é uma equação de soma zero. E ela também perguntou como realizar uma educação para produção de riqueza. Acho que vocês podem já contribuir nessas duas questões, e se alguém tiver mais alguma, pode colocar aí para nós no chat.
Ok. Bom, eu vou fazer um breve comentário aqui e também, né, o Padre Abel pode complementar. Acho que um primeiro aspecto é justamente a proposta que o Papa está fazendo. Quando ele convoca, ele convida a sociedade como um todo, o mundo como um todo, para uma compreensão. Primeiro, né, eu diria assim, o primeiro é chamar a atenção e evidenciar as dificuldades, ou o que ele chamou, né, de fraturas na nossa sociedade hoje, e que estão levando à exclusão de milhões de pessoas. Então, esse modelo que nós temos hoje é um modelo que não atendeu aos seus propósitos. Se inicialmente, digamos assim, o propósito era produzir um bem-estar, ou seja, a felicidade, entendida assim, isso não aconteceu para todos. Então, o Papa está dizendo, esse modelo ele está falido, esse modelo se exauriu, e é preciso recriar um novo modelo. E um novo modelo só é possível sobre bases novas. Porque se for sobre as mesmas bases, nós vamos produzir a mesma coisa. Então, a proposta do Papa é que seja sobre novas bases. E aí, né, ele toca na ferida, dizendo, a base desse modelo que está aí é o eu individual, é olhar para si mesmo, é pensar primeiramente em si, para depois pensar no outro. E aí o Papa diz, não existe esse eu e o outro como se fossem dois contrapostos. Pelo contrário, é o que ele diz, né? Nós somos frutos da pluralidade. Nós somos frutos da pluralidade. Cada ser humano nasce do encontro de duas pessoas. Só por aí já se vê. Somos frutos, né, de mais de um. Né? Não há filho de um pai sozinho, não há filho de uma mãe sozinho. É no encontro da mãe com o pai que nasce o filho. Então, nós somos frutos da partilha. E parece que nos esquecemos disso, né, e fomos para a contraposição. E levando e pensando de um ponto de vista mais também teológico, somos filhos de um mesmo pai, mas na diversidade. É a própria imagem de Deus, que é um na diversidade, que é uno na diversidade. Deus é um só na sua essência, né, mas presente em pessoas diferentes. Então, eu acho que essa imagem que está na proposta inicial que o Papa faz. E, a partir daí, reconstruir, então, e repensar um modelo social que leve em consideração não só o eu individual, mas eu e o outro. E aí, eu acho que ele foi também, né, muito feliz ao propor que isso seja um pacto, seja um compromisso assumido pelas pessoas e feito a partir da educação. Porque a educação não entendida só como a educação formal dada na escola, também ela é importante, mas a educação como processos, ou os processos de formação da pessoa. Daí é que entra a dimensão da aldeia, né, a imagem da aldeia, como o ambiente onde a educação se dá, onde as pessoas se formam, onde as pessoas se constroem, onde as relações se constroem. Então, é aí que é preciso reconstruir também um novo modelo. E a educação, então, ela é o meio, mas ela é também a condição para que isso aconteça. Não sei, o Padre Abel, se gostaria de complementar? Agora me escutam? Porque acho que não escutavam, né? Agora sim. Porque esse sistema ele desliga o microfone sozinho. Eu queria, a partir da pergunta que põe aqui no chat a Maria Terezinha, né? Que ela pergunta assim, ó, que mudanças devemos pensar na educação católica para de fato sermos uma aldeia que educa? Maria Terezinha, eu queria parabenizar, porque eu não consigo responder essa pergunta, não, mas eu
convido, acho que a atitude de pacto aqui, né, e aí não é só os da mesa, não, todos que estão aqui, acho que essa pergunta é uma pergunta que eu trato de comentar alguma coisa aqui, mas é uma pergunta que a gente devia sair daqui com ela, né? Porque eu acho o seguinte, olha, se discordarem, por favor, podem fazê-lo. Porque eu acho que aí, quando ela põe assim, ó, que mudanças devemos pensar? Devemos pensar mudanças. O pacto propõe isso. O Papa propõe, né, porque ele considera que a sociedade não está boa, né? A educação não pode ser uma ilha. A educação católica, ela põe aqui, né, para sermos uma aldeia que educa, porque será que nós estamos educando de fato para um mundo melhor, não é? E aí, os meus colegas aqui da PUC, né, que estão aqui presentes, e outros, né, que não estão, os da minha equipe, sabem o quanto a gente fala, trata disso, discute, conversa, reflete, não é, sobre esse ponto aí, né? Como que a nossa universidade católica, ela não pode ser igual a qualquer outra. Ela tem que ser um pouco, ela tem que ter uma diferença. Isso não é fácil, por quê? Porque a gente falou da questão de mercado lá para cima, né? O mercado exige pessoas que estão aí para servi-lo, né? O mercado parece que vira uma entidade, por isso o Papa entra com a economia solidária, né? Por isso o Papa entra com outros aspectos propostos, porque é um todo. Mas eu creio, Terezinha e demais presentes, né, que essa questão aqui, não é uma sociedade, eu diria assim, ó, tentando responder, mas respondendo, reconhecendo que a minha resposta é muito limitada. Eu vejo e constato a possibilidade muito concreta aqui na PUC-Rio que um caminho é dar voz e vez a estudantes e também funcionários, mas especificamente os estudantes que querem, que começam a fazer um mundo melhor. E me permita 2 exemplos, só 2. Poderia citar muitos, graças a Deus, mas 2 para não alongar aqui, né? Para deixar um estudante, aí é caso muito concreto, os que estão aqui da PUC sabem nome e sobrenome, né? Mas eu não cito nome aqui nem sobrenome, porque não precisa, que muitos aqui não, mas o fato é isso, né? Um estudante que a gente ajudou literalmente, concretamente, até com dinheiro para pagar a passagem no pré-vestibular comunitário que temos aqui, que tivemos em Brasília, o Jardel lembra, e esse estudante hoje já na universidade, esse estudante já conseguiu abrir uma pequena empresa, e ele disse, Abel, eu quero contratar pessoas para trabalhar nessa empresa, pessoas que, como eu fui ajudado, e você nunca quis que eu devolvesse nenhum do dinheiro que você me deu, que não era grande coisa, né, mas para ele fez a diferença. Então ele vai contratar outras pessoas, já começou a fazer isso. E não é católico, não, né? Ele não é católico. E um outro estudante, hoje eu falei que citaria 2 exemplos, né? Um estudante que hoje falou assim, Abel, eu me deparei com um livro do Leandro Carnal sobre uma carta para um jovem professor. Eu queria fazer uma atividade para os professores do pré-vestibular que a gente tem aqui, que chama Seja Mais. E eu não li o livro ainda, nem sabia que tinha, né? Leandro Carnal, conhecido. Falei, eu topo, vamos fazer. Quer dizer, aí eu estou falando de protagonismo do estudante, né? E eu falei de 2 casos, eu podia citar vários. Então, não é uma atitude pessimista nossa. Eu acho que a educação nossa tem que promover muita gente desse jeito. Não é ser todo mundo maravilhoso, mas é possível uma educação que inclua, uma educação que parta de coisas pequenas, que não vai mudar o mundo num todo, mas vai melhorar de pouco a pouco. Eu penso que pode, mas eu repito, não terminei de responder e nem vou terminar, eu podia ficar aqui horas falando, não terminaria, mas eu acho que é uma pergunta que a gente tem que construir essa resposta. Eu acho que isso é pacto também, isso é o pacto, a gente está somando forças em prol. Se fosse fácil, o Papa punha lá um documento e pronto, siga, mas não é isso, né? É uma construção coletiva, um processo. Obrigada, Padre Abel, professor Genésio.
O Renato dos Santos de Carvalho está dizendo que o provérbio africano sintetiza de forma brilhante a ideia do pacto da união como fundamentos para a promoção da educação. Sendo a África um continente tão prejudicado historicamente, associado a muitos preconceitos, a escolha desse provérbio não envia uma mensagem ao mundo? E a Mônica está trazendo uma contribuição no sentido de dizer que as contribuições sobre as mudanças devem acontecer com toda a comunidade educativa, famílias, estudantes, educadores, etc. Cada um pode contribuir, sim, devemos construir. Eu acho que também, trazendo uma contribuição, o Papa Francisco ele já há bastante tempo discutido um pouco a questão da economia, né? A gente tem que pensar uma economia que não seja uma economia do descartável, como é colocada até então, né? E aí a importância da gente pensar a educação para além dessa lógica de economia, né, que o próprio professor Genésio colocou aí para a gente no início, né? Não é pensar estudantes para o mercado de trabalho apenas, né? Como é que nós pensamos nossos estudantes, nossos colaboradores, nossos, né, educadores? Como é que a gente pensa de forma integral a educação e não somente para os estudantes, mas que também envolva a família, né? A gente pensa a família sempre numa perspectiva da educação básica, mas a universidade muitas vezes não envolve a família, né? A família participa na entrada, que é festa, né? Quando o estudante entra na universidade, e na saída, na formatura, né? Como é que a gente envolve as famílias? Como é que a gente envolve as comunidades? E aí, como o próprio professor Abel já falou, não tem uma receita pronta, né? A gente precisa pensar a partir da realidade de cada comunidade educativa que nós temos, para que a gente possa pensar quais são as soluções, né, de forma criativa, de forma integrada, que a gente possa escutar os atores mesmo envolvidos, escutar a família, escutar os próprios estudantes, escutar os professores, escutar os funcionários da universidade, né, e aí são todos, até o da limpeza, até mesmo o que trabalha lá no administrativo, eu acho que é importante, e é isso um pouco que o Papo chama atenção no pacto, né, assim, a gente precisa pensar como é que a gente envolve todos os atores que, de alguma forma, estão envolvidos com a educação, que, na verdade, é todo mundo, né? Porque a educação parte de todas as pessoas, né? De forma transformadora. Mas acho que é importante a gente pensar isso, assim, a partir das nossas realidades, como é que a gente pode pensar ações de educação e de transformação das nossas sociedades, das nossas comunidades, né, de transformação da sociedade, assim, foi o que para mim ficou muito forte nas falas, né, no pacto, pensando no diálogo, pensando nessa perspectiva, né. O Márcio está pedindo para colocar uma questão por áudio, é tranquilo. Deixa eu só passar aqui antes para a questão anterior aqui. Laís, eu acho que aqui as duas colocações também feitas anteriormente aqui pelo Renato e também pela Mônica e depois também o Reinaldo, eu acho que elas vão, né, na mesma linha. A proposta do Papa, quando ele fala, né, da aldeia e cita esse provérbio africano, né, de que para educar uma criança é necessário uma aldeia inteira, eu acho que aponta muito bem esse sentido de que a educação, primeiro, ela não é um produto que alguém passa para alguém, né, como se fosse o professor tem, né, ou o pai, enquanto na educação familiar, né, ou em qualquer outra instância, como se alguém fosse detentora, né, do produto e passasse, ou vendesse, ou passasse esse produto para alguém. Mas ela é uma construção, e uma construção que se dá envolvendo pessoas, envolvendo os ambientes, envolvendo uma série de circunstâncias. E aí, né, essa metáfora, né, da aldeia, eu acho que ela é muito significativa, né, porque numa aldeia não acontece nada de significativo que não envolva a aldeia inteira, de certa forma. Se chega numa aldeia, se chega alguém diferente, alguém estranho numa aldeia, isso mexe com a aldeia toda. Se chega um novo membro numa aldeia, isso mexe com a aldeia inteira. Se morre alguém, né, isso mexe com a aldeia inteira. Se acontecer alguma coisa trágico ou de bem, né, com alguém, a aldeia inteira se alegra ou se entristece com aquela. Então, eu acho que essa ideia é muito interessante, de corresponsabilidade,
todos nós somos corresponsáveis e coparticipantes dos processos educativos. Então, não é só coisa de uma ou de outra pessoa, de uma instituição ou de outra instituição, mas é mesmo um processo. E aí o Reinaldo também, eu acho que ele chama atenção para um aspecto interessante entre o local e o global. Às vezes a gente acaba contrapondo esses dois aspectos, um pouco na linha daquelas rupturas que a gente estava falando no início. A gente acaba contrapondo o local, né, e o global. Claro, há diferença, sim, entre aquilo que é local e aquilo que é de âmbito maior. Mas eu acho que pensando, vendo, mirando no global enquanto transformação total, se podemos dizer assim, mas no dia a dia que vamos construindo, a partir dos projetos, a partir das pequenas coisas. Eu tinha um educador, amigo meu, Antônio Carlos, professor Antônio Carlos, que dizia, Antônio Carlos Gomes da Costa, ele dizia sempre assim, e gostava de dizer isso, é preciso os pequenos sims e os pequenos nãos para que aconteça as grandes decisões. Eu acho que é um pouco por aí. Então, é preciso os pequenos passos para se construir uma caminhada. E, a partir das mudanças, ainda que possam parecer pequenas, mas que trazem resultado. E quando se trata de processo educativo, aí a gente não tem muito como dizer se é grande ou se é pequeno, porque ele impacta, ele forma ou deforma, depende, se for negativo, ele deforma, se for positivo, ele forma. Mas nos processos educativos, não há tanta essa diferença entre pequeno, forte e grande, mas é aquilo que impacta, aquilo que é significativo, aquilo que forma, aquilo que educa. E, às vezes, ele acontece na relação do dia a dia, na relação dentro de casa, na relação do trabalho, na relação da escola, na relação na sociedade, e ali que vão se construindo novas formas de se relacionar e que vão nos educando e educando, como o Papa propõe, as novas gerações também. Eu acho que tem aí uma relação entre as três colocações que ali foram feitas. Eu diria também, professor Genésio e demais presentes, né, que a nossa missão, né, no Pacto Educativo ela é gigantesca, mas esse gigantismo não deve ser algo que é tanta coisa, então nada. Não, a gente tem que começar com algumas coisas concretas, não é? Uma educação diferenciada, e aí não é tanta novidade, não. Quem conhece a Scola Ecclesia, não é, que é o documento do Papa, que significa o coração da Igreja, né, do coração da Igreja para as universidades católicas, mas podemos estendê-lo, de certo modo, para as escolas também. E lá no número 32, o Papa fala o seguinte, né, que a universidade católica ela não pode fugir de verdades incômodas com relação à sociedade. Aí a gente entra na esfera da política, que ontem, ou melhor, antes de ontem, eu acho, mas está disponibilizado no YouTube, o Dom Joel, presidente, secretário-geral da CNBB, foi meu professor aqui na PUC-Rio, ele dizia lá o seguinte, né? Ele elogiava claramente, ele falava lá da Fratelli Tutti, a partir da Fratelli Tutti, né, os políticos que fazem política sem ódio. E a gente causa muita omissão, eu acredito, né? E hoje de manhã ainda interagia com um estudante aqui da PUC-Rio, e ele falava assim, olha, tal ex-estudante está fazendo isso, fazendo aquilo, me falava de coisas boas, de ex-estudantes da PUC-Rio. Tem horríveis, né? Mas tem bons também. Incentivar esses que são bons, sem medo, e não podendo ser, os que trabalham comigo sabem, eu sempre deixei explícito aqui na PUC-Rio, que não temos partido. Nosso partido é o da educação, né? Então, se alguém da esquerda, do PSOL, faz um erro, vamos criticá-lo. Se alguém do DEM, do qualquer partido, faz algo bom, vamos ter coragem de reconhecer isso e elogiar, e vice-versa, independente de onde vem, do DEM, qual for o partido, nessa
né, essa coisa tanta de partido. Mas a gente lembra recentemente, né, para citar outro exemplo concreto, porque às vezes os exemplos concretos nos motivam mais. Vocês lembram do ministro da Economia falar que filho de empregado, né, de porteiro, não poderia fazer faculdade, aquela coisa toda. E uma aluna aqui da PUC-Rio, Gabriela Figueiredo, se eu não me engano o sobrenome é Figueiredo mesmo, ela escreve, né, uma carta da Espanha, onde ela esteve ou está ainda, e ela escreve que ela é essa filha de porteiro. Ela foi alguém que estudou, teve bolsa da universidade aqui, e nós vamos convidá-la. Não é? O meu funcionário Maurício Fernandes está aqui e vai entrevistá-la, porque foi colega dela. Ou seja, teve uma bolsa de estudo, né? Teve oportunidade e pôde dizer para o ministro: senhor ministro, o senhor está errado, o pobre também tem direito de estudar. O pobre, o estudo não é privilégio exclusivo do rico, né? E o rico, nós não podemos criar, então, oposição rico, pobre. Não, eu tenho uma frase, é frase minha essa frase. A PUC-Rio aqui é tradicionalmente conhecida como uma universidade de elite, uma universidade que ricos estudaram por muito tempo. Eu falo assim, olha, tem muita inclusão também, tem muitos pobres estudando, né, ao longo do tempo, e aumentou um pouco mais com o FIES, que agora está defasado, com o ProUni. A PUC-Rio é mais rica hoje porque tem pobre dentro dela. Mas precisa do rico também, não vamos agora endeusar o pobre, demonizar o rico, não é essa atitude. E na política, repito, acho que a gente não pode também ficar cheio de dedo, não. Aquilo que é para ser criticado, critiquemos, seja de quem for. Aquilo que é para elogiar, vamos elogiar, seja de quem for. Obrigado, professores. O Márcio solicitou abrir o microfone para falar, e aí a gente vai encerrar na fala dele. Não teve outras contribuições aí de questões no chat para a gente. E aí, depois que o Márcio falar, o professor Genésio e o professor Abel já podem responder as questões. Boa tarde a todos, né? Primeiro, parabenizar o Padre Abreu, o professor Genésio. Foi muito provocativo o encontro e me fez ficar aqui pensando algumas coisas, né? Uma das coisas que me retornou aqui foi uma fala, um trecho de uma encíclica de Bento XVI, que é sobre desenvolvimento integral do ser humano, que ele escreve. Ele vai escrever assim, né? Que a igreja pensa na ecologia não só para pensar no meio ambiente, mas para ajudar o homem a proteger-se da destruição de si mesmo. E transpondo isso para a atitude do Francisco, né, me veio aqui se essa preocupação com a educação não seria para ajudar o homem a não destruir a si mesmo, né? Porque o homem sem educação é um homem que volta à barbárie. A gente tem visto o surgimento de guerras para todo canto, né? Não só as guerras políticas, territoriais, como a gente está ali agora em Jerusalém, faixa de Gaza e tudo mais, mas essa guerra que existe no dia a dia, no tu a tu. Isso tem me deixado um pouco angustiado também, por causa dessas guerras que hoje o jovem tem vivido, a sociedade tem vivido de uma forma muito intensa. E aí o professor Genésio me falou uma coisa, né, que foi a questão da ruptura intergeracional, né? Isso me fez pensar se um pouco dessa guerra, se um pouco desse desestabilizar não realmente seja muito disso, né? Dessa falta de passado, dessa falta de celebração de uma memória, de respeito das gerações, até mesmo para a construção do pensamento. Porque muito disso que foi colocado aqui pelo professor Genésio, foi colocado pelo Abel, tá tudo dentro ali da doutrina social da igreja, né? Mas o povo esquece. E aí um Papa Francisco fala de uma ecologia integral e vem o povo acusando o Papa Francisco de idolatrar a natureza, né? Só que tá lá em Bento XVI já. O Papa Francisco fala de uma nova economia. O povo já está acusando ele de ser a besta fera por não valorizar a economia local, né? Só que você já tem, por exemplo, um João Paulo II que falava da necessidade de um novo comércio
entre as nações, né? João Paulo II foi um forte crítico sobre a exploração das nações, sobre as nações, sobre a não troca de tecnologia, né, nesse comércio internacional. As críticas que João Paulo II faz do comércio internacional são severas, e pela não troca de tecnologia. Então, assim, o que eu estou querendo falar aqui foi que as provocações de vocês fizeram uma tempestade de pensamento, e eu penso que colocar em prática esse pacto educativo global seja também revisitar um tanto de conceitos que nós temos, só que por causa dessa sociedade muito tecnificada, às vezes vai ficando para trás. Revisitar e ajudar essa juventude a internalizar isso, porque eles não têm a mínima noção. Parece que chegaram no mundo de hoje e esqueceram que existe toda uma história de desenvolvimento, né? Querem reinventar a roda. Essa frase da ruptura de geração me colocou muito disso, né? Tem gente aí fazendo guerra por consensos que já foram construídos. Só que porque eles não têm essa visão histórica, porque se perdeu esse vínculo, estão fazendo guerra de novo. Era só uma observação. Obrigado aí, Márcio. De fato, você tocou, né, no ponto-chave da questão, que o Papa também coloca, que é a ruptura intergeracional, ou seja, nós fomos criando rupturas até mesmo no ponto de nos colocar numa situação de dificuldade de conviver conosco mesmo. E aí, essas várias divisões, essas várias dificuldades, ou rupturas que fomos criando socialmente, foram nos levando a um beco meio sem saída, de dificuldade de conviver com o mundo, com a natureza, de uma forma sadia, digamos assim, de uma forma construtiva com o outro, de uma forma integrada, com a natureza, com o ambiente, com a sociedade, integrada também entre ética, atitudes, moral, né? Então, há uma série de cisões, uma série de rupturas que a gente foi construindo. E a proposta é que se possa, a partir daí, reconstruir uma nova identidade de uma pessoa, né, una na diversidade, na pluralidade, né? Essa é a proposta. E aqui, como finalizando, né, eu quero agradecer a oportunidade e o convite que me foi feito aí pelo Joaquim, pelos coordenadores desse evento. Muito obrigado, é um prazer poder participar. Quero aqui também cumprimentar o Padre Romualdo, né, o nosso presidente aqui do Grupo BEC, que está também conosco aqui. Obrigado pela presença, professora Roberta, e cada uma de vocês que estão aqui conosco e estiveram conosco nesse evento. E, finalizando, eu gostaria, né, de reafirmar o sentido principal, né, do pacto, de ser um compromisso. É um compromisso que não é só das outras pessoas, que não é só das entidades, mas é também de cada um e de cada uma de nós. Sou eu, no meu espaço, no meu ambiente, no meu local, né, que também, a partir das minhas relações, a partir dos meus compromissos, a partir daquilo que faço, de onde me situo, de onde me posiciono, que eu possa também tomar essa nova proposta educativa libertadora, essa proposta de uma educação que emancipa a pessoa, que constrói novas relações, que constrói novos ambientes, que isso seja um compromisso também pessoal. No dia a dia, né, nas opções, nas decisões que vamos tomando, nas alianças que vamos estabelecendo no nosso dia a dia, que elas possam também refletir esse nosso compromisso e ser iluminadas também pelos nossos compromissos. Então, que de fato seja uma aliança, um pacto, né, como o Papa propõe. E depois ele vá se tornar concreto nos projetos, nas atividades, nos programas que vamos assumindo, mas que seja, antes de tudo, um compromisso e um pacto pessoal. Muito obrigado a todos vocês pelo convite. Márcio, você começou falando, né, da educação nos livros da barbárie, citando essa, né, que você pôs até no chat do Papa
Bento XVI, que no fundo ele já evoca ali o que depois vai virar, né, na Laudato Si, etc. Com certeza isso tudo, né? Mas educação tem a ver com cuidar, educar é cuidar, nós já dissemos isso aqui hoje, né? Eu mesmo falei, o professor Genésio, educar, e a gente sabe disso, todos nós aqui somos, de algum modo, de outro, educadores. E educar não é cuidar, nós sabemos disso, e antes já da pandemia, a pandemia agravou isso, né? A problemática das questões, não é, de sentido da vida, né? A questões de muito suicídio, depressão. Eu ouvi do médico aqui da PUC-Rio, né, o responsável pelo serviço médico ocupacional, antes, repito, da pandemia, a sociedade está doente. Então, não é a universidade, não é um caso particular, mas e aí abrange rico, pobre, abrange todos. Então, a educação tem que responder alguma coisa disso também, né? Mas eu me permiti colocar aqui para vocês, né? Eu coloquei lá no chat, né? Uma carta que uma famosa ex-estudante daqui da PUC-Rio, chamada Marielle Franco, se vocês olharem lá no quadro, né, na sala do Joaquim Alberto ali, ó, né, tá lá, Rua Marielle Franco. Marielle Franco foi aluna daqui e pouco tempo antes de ser assassinada, ela escreveu essa carta aos bastardos da PUC-Rio com carinho. Está disponível na internet, podem ler, é uma coisa breve. E ali é uma convocação para o diálogo, não vejo coisa diferente, né? Ela dizendo, olha, vocês que são bastardos, porque essa palavra aí, usada por ela para indicar que contrapor os famosos filhos da PUC, que é o que eu dizia antes, né? Que a PUC-Rio foi muito marcada só por atender elite, né? Teve esse viés. E ela fala, gente, não vamos ficar contrapondo uma coisa com a outra, mas vamos aproveitar, vamos criar, eu diria assim, eu pegaria a Marielle e falaria assim, né? Acho que é isso que ela quis dizer, eu entendo assim. Vamos, em vez de ficar rico, pobre, direita, esquerda, não sei o quê, vamos dialogar. Vamos construir junto. Vamos deixar a arrogância, não somos dono da verdade, ninguém de nós aqui, não é? A educação pressupõe isso, né? Uma atitude de abertura de verdade, né? De abertura de coração, de abertura de mente. A gente tem a nossa contribuição a dar, mas tem, aqui nesse evento de hoje, que a gente está encerrando já, pena o seguinte, né? Que falamos poucos de nós, né? Mas a maioria só pode mencionar no chat. Mas quanta riqueza não tem aí em cada um e cada uma, né, para poder expressar, e vamos fazendo isso em outros eventos. Esse não é o único, graças a Deus, evento do Pacto, né, e oxalá haja muitas ações como essas aqui, artigos na nossa revista e tanta coisa. Mas eu finalizo mesmo o seguinte, né, assim, voltando ainda àquela pergunta lá, né, como a nossa educação pode ser diferente, né, a nossa educação católica, precisamente. Eu digo isso, né, assim, que aqui a modesta que seja a contribuição que nós, enquanto pastoral universitária, que eu tenho a honra de coordenar, fazemos é isso: dar protagonismo ao jovem, ao estudante, porque muitas vezes não tem. Muitas vezes esse estudante é tido como inexperiente, imaturo. Nós procuramos fazer isso. E não no sentido de contrapor para dizer que o velho está ultrapassado. Não é isso. Não se trata de ultrapassar do velho e não se trata de também imaturo jovem. É o diálogo aí intergeracional que compõe também o pacto, né? Então, a gente poderia falar muito mais, é claro, mas creio que o momento já nos pede para ir concluindo. Agradeço também eu, não sei se vou ter outra fala, mas já agradecendo a cada pessoa, ao pessoal pelo convite e a todos pela presença. Nós estamos com 55 pessoas no momento aqui, e quantos mais vão poder assistir depois, né? Então é uma honra muito grande nessa concorrência tão grande, né, de live tantas, a gente ter um bom número de pessoas refletindo. Muito obrigado. Obrigada, queria agradecer aí o tempo dos professores, né, a partilha, também o tempo de cada um e cada uma que esteve aqui com a gente nessa tarde, e que a gente possa assumir esse pacto mesmo que o Papa propõe, né, quando as
que no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente possa de fato assumir e tentar, né, fazer as modificações aí de cultura, de lógica que ele está nos propondo, né? E quando essa proposta ela nos parecer muito difícil, que a gente possa lembrar de um poema do Brecht que nos diz que nada é impossível de mudar. Desconfiai do mais trivial na aparência singelo e examinai sobretudo o que parece habitual. Suplicamos expressamente, não aceiteis o que é de hábito como coisa natural, pois em tempos de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve ser natural, nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. Laísa, Abel e Genésio, muita gratidão pela contribuição de vocês nessa tarde. Eu estou aqui muito feliz, emocionado pelos nossos diálogos. Tenho certeza que todas as pessoas que dedicaram um tempinho da sua tarde, da sua semana, para compartilhar um pouco desse olhar, de escutar e contribuir, interagir com a nossa reflexão, com certeza ela foi significativa para o nosso ato de educar, né? Eu compartilhei com vocês aqui no chat que no dia 24 de maio, a ANEC, junto com outras instituições, vai lançar um dicionário sobre o Pacto Educativo Global, né? Alguns de nós aqui contribuímos com a escrita desse dicionário, que são verbetes também sobre o Pacto Educativo Global. Então, quem puder acompanhar, já também é tudo nesse movimento que a Igreja do Brasil tem feito sobre o Pacto Educativo Global. Então, muita gratidão pela contribuição, pela presença, pela participação. Abel, muito bacana. Feliz que você acolheu o nosso convite, pelas suas reflexões. Genésio, muito significativo, é sempre bom te escutar. Laísa, alegria ter você aqui conduzindo esse processo, tá bom? Gratidão aos líderes de pastoralidade das nossas unidades que nos ajudaram também a conceber essa iniciativa, que tem ajudado na construção desses diálogos, e a gente, logo essa gravação vai estar disponível no YouTube, e a gente também tem outras agendas como essa no segundo semestre, assim como os podcasts relacionados com essas temáticas dos diálogos virtuais. Tá bom, gente? Gratidão pela presença e pela oportunidade de diálogo. Um forte abraço para vocês, tá bom? Fiquem bem, fiquem com Deus, se cuidem. Um abraço. Abraços. Tudo de bom. Muito obrigado.